como escolher os exercícios anda meio que de mãos dadas com a ideia de quando troca os exercícios. É interessante trocar os exercícios com uma certa frequência ou não é interessante trocar? É bom deixar os exercícios ali? Eu já vou começar exatamente nessa questão. Se você tem por ideia base trocar os exercícios com frequência, existem exercícios que são muito bons e exercícios que não são tão bons. Então tem aquele exercício que é 10, que ele funciona muito bem, e tem aquele exercício que ele é mais ou menos. Ele tem um grau de ativação legal, ele tem uma certa hipertrofia comprovada, mas ele não é o melhor possível. Você pode, nessa ideia de trocar os exercícios com frequência, porque existe uma linha de pensamento que diz o seguinte, que se você trocar os exercícios com frequência, você meio que engana o músculo, e isso, durante um tempo, tinha até... O pessoal falava bastante do muscle confusion, da confusão muscular. E aí se defendia que esse é um bom caminho para você estimular esse músculo ad eternum, estimular ele bastante. Porém, você pode cair exatamente no seguinte prejuízo: você trocar um exercício que é bom por um exercício que é meia boca, ou você pode trocar um exercício bom por um outro exercício tão bom quanto. E eu já vou aqui adiantar para vocês que eu gosto de fazer. E tudo que eu vou falar aqui para vocês é exatamente a forma com a qual está dentro do Muscle 60D, que é o nosso principal programa, aquele que a gente investe um caminhão de energia lá para continuar entregando a evolução de 1 ano em 2 meses. É a grande promessa do programa. Vocês terem noção, gente, coloca tanta energia nesse programa que o suporte técnico dele no WhatsApp, e eu fiz questão que fosse no WhatsApp, a gente vê aí uma cacetada de consultorias por e-mail, plataforma. Não, o nosso suporte é no WhatsApp, exatamente para facilitar ao máximo possível a vida dos nossos alunos. Tem personal no WhatsApp, nutricionista no WhatsApp e fisioterapeuta também. A gente tem esses 3 profissionais ali no WhatsApp. Eu falava que a forma com a qual eu monto o Muscle 60D, toda a periodização do Muscle 60D é usando a seguinte estratégia. Existem alguns exercícios que não vale a pena tirar. Você que é nosso aluno do Muscle, você vai perceber que alguns exercícios eles se repetem com uma frequência maior. Porém, eu vejo que é interessante a troca de exercícios pelo fator motivacional. Porque durante esse longo tempo meu de experiência, né, de carreira, etc., gente, pra vocês terem noção, eu me formei em 2012. A gente tá indo aí para 12 anos. Quando eu me formei, na verdade, eu já trabalhava como estagiário, desde o primeiro semestre. Na época podia. Então, eu tenho uma vivência de musculação como professor, como estagiário ali, vendo como que os alunos, né, interagem, etc., de bastante tempo. E o que eu percebi durante toda essa carreira é que fazer o mesmo treino sempre, seguir aquela fichinha, enche o saco. Chega uma hora, caraca, mano, perde totalmente a motivação. Chega uma hora que a pessoa começa até a faltar na academia porque ela já enjoou de fazer aquilo. Levando isso em consideração, esse fator motivacional, eu troco os exercícios, eu troco a estratégia do treino e também as técnicas avançadas. Eu tô te trazendo aqui o que é interessante você ter essas alterações no seu treino, assim como tá lá no Muscle, é interessante. Mesmo porque isso vai fazer com que você fique mais motivado para treinar. Cada treino é um desafio diferente. O Muscle 60D, para vocês terem ideia, a gente não repete um só treino. Todos os treinos do programa são diferentes. Motivação, mano, lá em cima. Mas tem que tomar cuidado, tem que saber fazer isso. Porque senão você pode trocar uma coisa que é boa por uma coisa que não é tão boa. Primeira coisa que é muito interessante a gente ter claro na cabeça. Se você vai trocar os exercícios, você tem que tomar cuidado para não trocar um exercício que é bom por um exercício ruim. Então essa aí é a primeira parada que você tem que ter muito grande, muito fortemente na sua cabeça. Tome cuidado na troca dos exercícios, tá? É necessário trocar os exercícios? Gente, não é necessário trocar. Se você se dá bem com o mesmo treino, você pode repetir esse treino igual o resto da sua vida. E a gente tem grandes nomes para ratificar essa ideia, que é Ronnie Coleman, Dorian Yates. Esses caras, eles faziam o mesmo treino, igual, repetiam o mesmo treino. Então, você fazer o mesmo treino não tem problema, você pode, mas de novo, reforço para vocês. Por que eu troco? Porque eu entendo que se eu troco o treino, o fato de você chegar na academia e ter um desafio novo, um desafio diferente que você nunca fez na sua vida, vai fazer com que você tenha mais disposição, vai fazer com que você, mano, chegue na academia com mais gás para treinar. Isso eu digo até porque, gente, nosso cérebro, a nossa mente adora novidade. Por que é chato fazer a mesma coisa sempre? Porque não é novidade. Por que é mó legal começar uma parada? Quer trocar o exercício? Pode trocar. Não quer trocar? Não precisa
trocar. O que importa, e aí a gente vai falar de uma outra coisa que a gente tem um cuidado muito grande dentro do muscle também, o que importa é você ter o que a gente chama de progressão no seu sistema, no seu programa, na sua periodização. Lá, o que é periodização? É basicamente a gente montar um programa de treino para um período. A gente periodiza, ou seja, a gente monta em cima de um período. O muscle, por exemplo, ele tem 2 meses, 8 semanas. Então, qual é o período? 8 semanas. Então, a gente monta a periodização em cima de 8 semanas. Dentro dessa periodização, é importante ter o diacho da progressão. Gente, só uma coisa, tá? Você pode fazer o que você quiser na academia. Se você não tiver progressão, se você não aplicar essa ideia de progressão, você não vai evoluir. Simples assim. A ciência é categórica em dizer isso. Se não tiver progressão, não evolui. Essa é uma questão muito intensa pra gente dentro do muscle. Se eu prometo um ano de evolução em 2 meses, eu tenho que usar tudo que a ciência tem, tudo que ela aponta que funciona para fazer esse físico de vocês evoluírem. Físico dos nossos alunos, enfim. Então tem que ter progressão. Tendo progressão, fica supimpa. A Cristina, nossa alunaça aí, tá sempre com a gente, ela manda aqui, ó. Progressão pode ser tanto no sentido de carga quanto de volume de séries. Cristina, yes. É isso mesmo, Cris. Mas como a ideia de progressão de carga, ela não está sob o meu controle, o que eu faço? Eu monto progressão de séries. Caraca, vocês não fazem ideia o trampo que dá para periodizar um programa. É muita matemática. A gente contabiliza séries. Dá um trabalhão. E aí, se você progredir carga também, ótimo. Mas pelo menos eu já garanto que você vai progredir no sentido de volume de treino. Agora, eu vou começar a trazer para vocês como eu faço para escolher esses caras. Como eu identifico que um exercício é bom, que o outro nem tanto. Como eu identifico que um exercício ele vai fazer sentido nesse treino ou não vai fazer sentido? Porque tem isso também. Às vezes o exercício é maravilhoso, mas ele não se encaixa no treino que eu tô montando. E o que eu quero que vocês entendam agora é que o exercício, eu entendo ele como uma ferramenta. Essa peça aqui que você queria? E cada ferramenta tem a sua peculiaridade. Entenda que cada exercício é uma ferramenta e cada ferramenta tem uma peculiaridade. Ou seja, o que eu tô dizendo? Que ela pode ser usada em um momento e ser ótima para aquele momento. E em outro momento, pode ser que ela não faça sentido. Tem que saber a peculiaridade do diacho da ferramenta. Um outro exemplo que a gente pode dar também, uma outra analogia, é sobre alimento. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Imagina que cada exercício é como se fosse um alimento. E cada exercício é como se fosse um ingrediente. Vamos pensar assim, ó. Se você vai montar um prato, é interessante que você tenha um ingrediente que te entregue proteína. Para as pessoas que não são, né, que são carnívoras, a gente pode colocar uma carne ali. Uma carne, um peixe, né, um ovo. Galera vegetariana já não funciona, né? Tem que caçar outros negócios. Então, a gente tem aqui uma proteína. Existem vários tipos de proteína. Só dentro da carne vermelha existem diversos cortes. Então eu posso pensar da seguinte maneira: se cada exercício é como se fosse um ingrediente, se eu for escolher exercícios para peito, é como se eu estivesse escolhendo os cortes das carnes vermelhas. Então eu posso pensar no patinho, no filé mignon, na alcatra. Depois disso, você vai colocar ali um ingrediente que te entrega carboidrato. Faz sentido? Aí é como se eu estivesse agora escolhendo os exercícios de tríceps. Aí, de carboidrato, eu posso pensar em arroz, em batata, em macarrão, em, sei lá, tipo, outras raízes, né? Outros tubérculos, como batata doce, mandioquinha. Vai embora. É como se fossem exercícios para tríceps. Você consegue entender que eles estão na mesma classe, eles entregam a mesma coisa, porém, cada um tem uma característica diferente. Tudo bem até aqui, gente? Não tô entendendo nada. Foi interessante que eu perguntei, tudo bem? Aí o Matheus falou, tô entendendo nada. Se você não entendeu, nem eu também. O que precisa ficar claro é, cada exercício, ele é ímpar. Ele tem uma característica muito individual dele. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se a gente utiliza um supino reto para peito, esse exercício, ele trabalha peito, ele trabalha anterior de ombro, ele exige muito da articulação no ombro e ele também trabalha tríceps. Se a gente pega um outro exercício para peito, em crucifixo máquina, ele trabalha peito? Trabalha. Trabalha peito na mesma porção que o supino reto? Trabalha. Ele trabalha igual? Não. Ele tem características semelhantes?
Não. Caraca, meu, cada exercício é um universo quase. E o que eu mais vejo são as pessoas não dando importância para isso. Ah, não, vou fazer peito, vou pegar 3, 4 exercícios de peito e tá certo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Cada exercício é muito, muito, muito individual e específico. Tem as suas peculiaridades. Eu falei para vocês de algumas questões, usei aqui o exemplo do supino, do crucifixo, e aí a gente está falando só, gente, de biomecânica. A gente poderia aprofundar isso, entrar nos estudos científicos, e a gente vai ter a ideia de eletromiografia, quanto de impulso elétrico que chega no músculo. Esse estudo, ele analisa exatamente a quantidade de impulso elétrico que chega no músculo. O músculo ele é ativado por eletricidade, vocês sabiam disso? É o impulso elétrico que chega nele e faz com que ele contraia. Basicamente, quando você pensa em fazer um movimento, o seu cérebro identifica qual músculo que ele precisa ativar e aí ele manda um impulso elétrico por meio de um cabo. Aí a gente pode até entender nossa medula espinal, tem todo um percurso, todo um caminho. Pensa num cabo longão, gigante assim. Então esse cabo sai do seu cérebro, ele percorre o seu corpo, chega nesse músculo. Quando ele chega ali no músculo, ele ativa uma quantidade grande de fibras. E o nosso músculo é composto por milhares de fibras. Então ele ativa aquelas fibras. Cada cabo desse, gente, a gente chama de unidade motora. E existem alguns exercícios que ativam mais unidades motoras e outros que ativam menos unidades motoras. E esse estudo, eletromiografia, consegue entender, consegue medir, metrificar exatamente a quantidade de estímulo que chega no músculo. Olha que louco. E durante muito tempo, a gente usou esse parâmetro para definir se o exercício era bom ou não. Se o exercício era forte ou fraco. Tudo bem, a gente tem um norte. Depois de muito tempo, surgiram os estudos que analisam especificamente a hipertrofia. E com isso a gente descobriu um monte de coisa. A gente mudou de ideia quanto a um monte de exercício. Porque tem exercício que ativa um certo músculo, mas não hipertrofia ele. E tem exercício que a ativação nem é tão grande, mas a hipertrofia é bem significativa. Então hoje a gente leva muito mais em consideração exatamente esses estudos que levantam, medem exatamente a hipertrofia desse músculo e não somente o quanto que ele está sendo ativado ou não. Lala, como é que eu faço para pelo menos saber, tipo, mano, caraca, e aí, velho? Lala, como eu escolho os exercícios? Cheguei na academia e agora? O que eu vou falar para vocês aqui são de alguns exercícios que eu vejo como indispensáveis para cada treino. E aí são exercícios que é interessante você nunca tirar do seu treino. Vamos começar com peitoral. Peitoral, um exercício que para você tirar ele do seu treino, você tem que estar muito seguro do que você vai colocar no lugar. Eu vou falar do dumbbell press. Dumbbell press reto, aquele supino com halteres. É um baita exercício para peitoral. É um exercício muito interessante para preservar ali a sua articulação do ombro. É bacana para fazer progressão de carga e tal. Então, o dumbbell press, você pode usar também o supino máquina. E existem algumas máquinas de supino que são muito boas. Você pode substituir por supino máquina, mas o dumbbell press é fundamental. Supino reto? Não. Por que eu não gosto de supino, gente? Para você que não sabe. É um exercício muito lesivo, tá? Não vale a pena fazer. A gente tem coisas melhores aí. A Cris falou que faz no inclinado, né? 30 graus e tal. Cris, fantástico. Mas esse aí, ele é muito bom para a parte de cima do peitoral. Eu tô passando aqui um que é mais geral, né? Vai trabalhar mais geralzão aqui. Para costas eu vou te falar 2 exercícios que não é interessante você tirar do seu treino. O pulley frente, aquele que você puxa a barra na sua frente aqui, ó. O pulley frente é fundamental. E uma remada pronada aberta. Essa remada que você puxa aberta, que você fecha o meio das costas. Por quê, gente? O pulley frente, ele é muito bom para te dar expansão de costas. Você fica largo mesmo. E a remada pronada aberta, ela é boa para trabalhar a parte central das suas costas. Melhora até sua postura. Então é um exercício que os dois são muito bons, muito importantes ter no seu treino. Barra fixa substitui o pulley frente? Sim, substitui. E aí a questão é muito questão de carga mesmo, né? Caraca, às vezes para fazer barra fixa é pesado, né? Aí faz o pulley ali e consegue manipular a carga. Para ombro, elevação lateral é fundamental você fazer. Quando trabalha peito já tem um pouco de anterior de ombro. Quando trabalha costas já tem posterior de ombro. Então quando você vai fazer ombro especificamente, é muito importante você dar atenção à parte média. Então uma elevação lateral é muito, muito importante ter no seu treino. Não pode faltar. Quando a gente vai
vai para quadríceps, parte da frente da perna, o exercício mais completo para quadríceps é a cadeira extensora. Por quê? O agachamento, ele trabalha muito bem o quadríceps, até mais do que a cadeira extensora, dependendo da situação. Mas ele não hipertrofia o reto femoral, que é um dos 4 músculos do quadríceps. Então, olha que louco isso. Pô, Lala, qual o exercício que não pode faltar num treino de quadríceps? Mano, a cadeira extensora é importante estar lá. Mas eu também não tiraria o agachamento de lá. E aí, claro, na cadeira extensora é importante ter alguns cuidados ali com o joelho. Tem que entender que é o exercício mais completo para quadríceps, porém é o exercício que de quadríceps que não vou falar o que mais exige, mas um dos que mais exige o seu joelho. Exige muito dessa articulação mesmo. Posterior de coxa. Gente, é importante sempre ter exercícios específicos para posterior de coxa, tá? Então a gente está falando de cadeira flexora, mesa flexora, flexor em pé unilateral, stiff. Esses exercícios são fundamentais. Mas eu vou colocar aí preferência a cadeira flexora. Tá bom? Cadeira flexora. Olha que coisa interessante. Lembra que eu estava falando lá no início da nossa live que antigamente a gente usava muito eletromiografia e hoje a gente usa os estudos que levam em consideração o quanto que esse músculo hipertrofia. Quando a gente vai para a eletromiografia, ela fala que todos os exercícios são muito semelhantes, né? Cadeira flexora, mesa flexora e flexor em pé unilateral. E ela dá uma preferência para flexor em pé unilateral. Ela fala que dos 3, a flexor em pé unilateral ativa um pouco mais. Quando a gente vai para esses estudos de hipertrofia, eles descobriram que todos são muito parecidos. Isso aí é igual. Mas com uma leve vantagem para a cadeira flexora. Aí a gente vai para glúteo. Olha que louco, a gente vai para glúteo. E glúteo, gente, pasmem, o Lala do passado, ele ficaria completamente descontente com o que eu vou falar agora. Mas para glúteo é importante vocês colocarem, claro, agachamento, levantamento terra, leg press, agachamento búlgaro, todos esses exercícios são muito bons para glúteo. É fundamental você colocar um exercício de extensão de quadril. E aí você pode pensar numa elevação pélvica, mas glúteo no cabo funciona muito bem. E eu tô trazendo para vocês aqui, na verdade, coisa que no passado eu não defendia. E por que eu tô trazendo? Porque, caraca, as coisas evoluíram de uma forma e a gente começou a observar algumas questões a respeito do glúteo, do humano, o nosso glúteo, e a gente vai ver que ele precisa, para ter um trabalho muito bacana, que você ultrapasse a linha de extensão do seu quadril, ou seja, que você leve a sua perna, a sua coxa para trás do corpo e tenha tensão exatamente nesse ângulo, nesse arco ali. E quando a gente fala de agachamento, de leg press, búlgaro e por aí vai, são exercícios bons para glúteo. Porém, exatamente nessa faixa de encurtamento da fibra não tem tensão, tá? Levantamento terra é bom, mas é o que eu tô te dizendo. Você não vai ter uma sobrecarga interessante num ponto de maior encurtamento dessa fibra. Então, é um exercício bom? Mas ele precisa desse complemento. E aí a gente vai falar basicamente de algumas máquinas de glúteo funcionam bem, elevação pélvica funciona bem, glúteo com cabo funciona muito bem também. Percebe como que começa a criar até algumas discussões sobre o que a gente defendia muito antigamente e o que a gente defende hoje. Caraca, é muito delicado. Eu tô vendo grandes pesquisadores discutindo a ideia até se o agachamento é um bom exercício para glúteo, exatamente por conta de algumas questões de, assim, análise biomecânica mais profunda mesmo. Quanto que o momento ali do exercício que a gente acreditava que o agachamento era muito bom, a gente tem observado que os adutores, eles roubam boa parte do trabalho do glúteo. Enfim, né, gente? Aí a discussão começa a ficar mais técnica e muita gente vai boiar. A grande questão, e por que eu tô falando disso para vocês? Até para meio que mostrar o quanto que as coisas mudam com o tempo. Há não muito tempo atrás, eu viria aqui e falaria para você, glúteo, mano, agachamento, levantamento terra, são os melhores. Olha o que eu tô trazendo para vocês, completamente contra o que eu defendia antes, tá? Um glúteo ali no cabo. Se você colocar um banco para você se apoiar e tal, fica até melhor, porque você tem mais estabilidade para conseguir trabalhar o glúteo. Legal, o que falta? Falta braço, falta panturrilha. Gente,
panturrilha, os dois, né? Panturrilha sentada é muito importante, panturrilha em pé é muito importante também. Então, não precisa nem falar qual escolher, escolhe os dois. Gente, braço. E aí eu vou falar de bíceps, um exercício que é muito bom para bíceps. Na verdade, assim, eu não vou nem falar que ele é bom para bíceps, eu vou falar que ele é bom para aumentar o volume do seu braço. Grande parte do volume do seu braço, pensando em bíceps, não vem do bíceps. Sabiam disso? Olha que louco. No seu braço, você tem que te dar volume de braço. Você vai ter o bíceps, você vai ter o tríceps, mas você vai ter um músculo chamado braquial. E esse músculo é o que mais vai dar volume no seu braço, pensando em bíceps. O que vai dar muito volume mesmo no seu braço é o tríceps. Depois dele, o braquial. Então, pensando em braquial e trabalho de bíceps também, eu vou falar para vocês da rosca Scott, preferencialmente rosca Scott máquina. E aí, para tríceps, eu vou falar sobre o tríceps. Poderia falar do tríceps testa, tá? Ele é um baita exercício. Ou poderia falar do francês, mas são exercícios que são bons, mas como eles exigem muito do cotovelo, eu vou falar para você de um pula com corda. Baita exercício 10. Principalmente se colocar uns picos de contração ali e tal. Porém, gente, olha só, eu trouxe aqui uma lista dos exercícios que são, a meu ver, meio que assim, indispensáveis. Não tiraria eles do seu treino. Mas é um exercício, né? Um só. Precisa dos outros aí até para compor esse treino.